Olá, olá! Estamos juntos, vamos juntos, Dromos Talk com você. Chama todo mundo, um conteúdo para todas as idades, para a família. Vem com a gente. Hoje temos mais um episódio muito especial, não é mesmo, professora Amabile? Pois é, olá, tudo bem com vocês? Que bom, Rafael, estar aqui com você mais uma vez na bancada. Vocês sabem, é o jeito que a gente encontrou de contar como é que a nossa escola trabalha, quais são os nossos princípios. Então, se você quer nos conhecer, acompanhe os nossos episódios. E hoje, carinhosamente, a gente tem uma pessoa que nos quer muito bem e a gente quer ela muito bem. As crianças, sobretudo, gostam demais dela, falam muito dela e querem sempre estar por perto. Vocês vão descobrir por quê. Jennifer! Oi! Seja bem-vinda! Boa tarde, seja obrigada, bem-vinda! obrigada. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, viu? Que bom receber você! Eu que agradeço pelo convite, fiquei assim, receosa, com vergonha, mas que bom. Não, querida, que bom, porque a gente vê o seu trabalho, evidentemente, né, que ele aparece, né, o seu trabalho aparece, mas você, assim, fica meio que escondidinha atrás do seu trabalho. E hoje eu vou tentar buscar um pouquinho mais da Jennifer, me contar um pouquinho mais. Vamos lá, você sempre quis ser professora? Na infância, sim. A criança muda muito de ideia, né? Quando eu era criança, eu era aquela que queria imitar minha professora. Eu sou de uma família... Dava aula para boneca também? Dava para boneca e para as minhas primas, inclusive. Eu sou de uma família onde eu tenho mais 2 irmãos e meus pais trabalhavam muito para dar conta, assim, de nós 3, né? E com muita dificuldade. Então, acabava que nós ficávamos muito sozinhos. Então, eu tinha que ajudar minha irmã mais nova, eu que cuidava do meu irmão mais velho. Então, era aquela irmã do meio que tinha que cuidar deles. Então, Aqui de Brasília mesmo? Aqui em Brasília mesmo. Então, eu dava conta deles. E aí, quando eu cheguei lá no ensino fundamental 2, eu tinha as primas mais novas do fundamental 1, aí eu dava aula pra elas. Minha tia me pagava, tipo, R$20 por mês. É mesmo? Pra eu dar aula de reforço pra elas. Eu fazia tarefa de casa. Então, eu queria muito ser. E aí, quando chegou no ensino médio, aí a cabeça mudou. Eu queria ser jornalista. No terceiro ano do ensino médio, eu queria ser jornalista. Eu tinha certeza que ia cursar comunicação social. E aí, quando eu saí muito nova do ensino médio. Eu era adiantada na escola e saí com 16 anos. É muito cedo para escolher uma profissão, né? Só que a gente sofre essa pressão, né, no Sim, final do ensino médio para escolher, muito imatura. E aí eu não queria mais jornalismo, fiquei em dúvida sobre as matérias, não sabia muito bem. Escolhi radiologia, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Realmente, a radiologia apareceu aí, ninguém sabe direito de onde. Não sei de onde veio. Eu acho que eu tinha um primo que estava cursando, ele falava muito bem, aquilo ali encheu meus olhos, eu, matura, fiz 4 semestres do tecnólogo de radiologia. Fiz. E você se formou ou não? São 4 semestres? São 6. São 6. 6 ou 7. Eu tava assim pro finalzinho já. Só que aí eu não tava feliz, eu ia arrastada pro curso. Entendi. Muito nova, eu não tinha nem 20 anos ainda. Bem matura. Aí desisti, fiquei 6 meses assim, sem saber muito bem o que fazer da minha vida. E aí quando... Aí você tinha quantos anos? 18? Eu tinha 18 para 19 anos. Muito nova também. Bem novinha. E aí foi quando... A minha mãe me falou, minha filha, você sempre quis ser professora, você gosta de lidar com as crianças, eu sou daquelas que eu chego, tem adultos, eu vou ficar lá junto com as crianças, vou brincar com elas, conversar com elas. É a tua escolha, né? Eu gosto de conversar com as crianças. E aí, ela falou, faz. Eu falei, mãe, mas eu não sei, é tão desvalorizado, será que é isso mesmo? Com medo de estar errando de novo, escolher errado de novo. E aí, fui escolher a pedagogia. E aí, no 3º semestre da faculdade, eu já comecei a trabalhar em uma escola. E fui para dentro de sala de aula como professora assistente, auxiliar de sala. E tá dentro da escola... apaixonante! Quem entra não quer sair, não tinha mais dúvidas, não tinha mais dúvidas. Aí era certeza que eu queria ser professora. E aí você cursou pedagogia? Aí eu finalizei o curso de pedagogia. Aí assim que eu finalizei o curso de pedagogia, eu engravidei do meu filho, né? E aí quando eu voltei de licença maternidade, 1 ano depois eu assumi minha turma. Assumi sua turma. Isso. É um presente, não é? Assumir uma turma. Eu assim eu encaro. Um presente que nos dão quando a gente fala, olha, essa turma é sua. E um desafio, né? Querida, é um desafio. Porque assim, a faculdade não ensina pra gente. Não. A parte teórica é muito importante, é essencial, né? Mas a prática é muito mais. Então, eu era auxiliar de sala, eu estava dentro de sala desde o 3º semestre, mas quando eu assumi a turma era totalmente diferente. Assim, a responsabilidade é outra, os desafios são totalmente diferentes do que eu tinha vivenciado antes. E aí eu acho que também vem também o peso maior também, né? Porque você responde pela aprendizagem de todas as crianças. Sim, né? E aí vem a cobrança, as famílias esperam, elas entregam os filhos confiando em mim. Claro. Sou eu que estou ali recebendo É o as tesouro, crianças. né? Eu sempre digo, os pais deixam conosco o maior tesouro que eles têm, que é os filhos deles, né? É o maior tesouro que a gente tem.
Muita confiança, né? Sim, sim. E assim, a gente sabe que o compromisso é de ensinar, porque, sobretudo no campo que você atua, né? E você sabe que o compromisso é ensinar. A criança tem que aprender nessa idade as coisas que você tem para ensinar. Então, esse compromisso é realmente bem grande. Tem que ser naquela idade para aquele aprendizado, né? Sim, Uhum. sim. E que se tem algum desfalque, alguma defasagem, aquilo ali permanece por muito tempo. Nossa. Vai lá para a vida, lá para o ensino médio, para a E faculdade. para buscar isso depois é um tempo enorme, É um mais preço difícil. muito caro. Eu digo isso para os meninos aqui. Quando a gente não aprende, que tem que aprender na data certa, no dia certo, na época certa, a gente paga muito caro para aprender Sim. depois, né? A Jennifer é professora aqui do 2º ano. Então, aqui a gente sabe que o 2º ano é a continuidade e o fechamento de um ciclo de alfabetização. E a gente tem esse compromisso. Eu penso que a alfabetização é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. É aquilo que, de fato, marca a pessoa para o resto da vida. Por isso, ela tem que ser muito bem feita. Uma alfabetização mal feita, ninguém apaga, ninguém deleta. E fechar esse ciclo é muito importante, né? Eu acho que o fechamento desse ciclo é quando, de fato, você vê se está todo mundo bem, se todo mundo pode seguir, o que falta, o que a gente precisa correr atrás. Então, acho que esse é muito importante o seu trabalho aqui. Quero reconhecer, te dar parabéns e agradecer imensamente, porque a gente fecha o ciclo muito bem fechado, né, Rafael? E é um desafio muito grande. Eu costumo atender as famílias no início do ano e falar que eu gosto de trabalhar preventivamente. As famílias acabou de entrar no 2º ano, você já está vendo tudo isso. Eu falo, eu gosto de trabalhar preventivamente. Uhum. Porque no 2º ano eles precisam finalizar essa alfabetização, precisam entregar leitores com fluência, com rapidez na leitura, eles precisam começar a interpretar e entender o que está sendo lido, não é só mais decodificar. Sim, sim. Porque tá lá no 1º ano, a criança começa a decodificar, a gente, os pais, eu agora estou nessa fase, meu filho está no 1º ano, nós ficamos assim, encantados, né? Muito orgulhosos, né? Já sabe juntar o B com o dó, né? Tá lendo muito. Então, nós ficamos muito felizes com isso. E aí, quando chega no 2º ano, já é um outro ritmo, eu preciso puxar mais deles, e eles ainda são muito pequenos. Então, eu gosto de chamar as famílias, quando eu percebo alguma criança com uma dificuldade, eu antecipo, eu falo, olha, tá cedo, eu sei que tá cedo, mas vamos antecipar, vamos procurar uma ajuda se houver necessidade, vamos focar nisso dentro de casa, passa algumas dicas para as famílias, porque quando chega no meio do ano, aí muda o ritmo, eu já preciso preparar eles para um 3º ano, eu preciso fechar esse ciclo, como a senhora falou, né? E aí, eu gosto disso, de sempre estar em conjunto com a família. Eu vejo os pais como os meus aliados mesmo, porque algumas mudanças que são feitas, eu já atendi família que o pai falou só, mas é porque ele está sentando do lado de um colega que teve um problema. Eu troquei a criança de lugar, eu tive um outro aluno, eu nem conhecia aquela criança. Quer dizer, que a família ajuda, né? Um apontamento da família importante. Sim, às vezes eu sinalizo alguma coisa dentro da sala, falo, só faz uma leitura no final da noite com a criança, ou criança que eu vejo muito carente dentro de sala. Aí vou conversar com a família, porque tem um irmão mais novo. Tira um momento, pega um sábado à tarde, sai só você e ela. Ótimo. Fica só você. E aí a criança muda. Eu chego em sala, tem outra criança. Antes a criança estava lá com aquela morosidade para fazer atividade, mas é porque queria uma atenção. Incentivo, aí, né? A família mudou o jeito de tratar a criança, deu uma atenção maior, a criança já muda. Eu já tenho um outro ganho pedagógico dentro de sala, porque eu tive uma mudança comportamental dentro de casa. Um tempo de qualidade, né, Jennifer? E aí a gente percebe também como esse emocional e essa segurança, né, da criança, que também leva à autoestima, está intrinsecamente relacionado à qualidade também da aprendizagem, né? Sim. Eu vejo no 2º ano, é um ano que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles começam a se comparar demais. No 1º ano, muitos saem já totalmente alfabetizados, já está decodificando e interpretando. E outros não estão atrasados, estão dentro do tempo deles, assim, dentro do prazo, só que não estão à frente como os outros. E eles começam a se comparar. E aí a autoestima fica fragilizada. E aí eles começam com eu não dou conta, eu não sei, eu não sou capaz, e aí eu tenho que fazer o reforço positivo. Aí eu gosto de levar na frente, é você que vai fazer essa questão. Eu tenho um potinho do sorteio que eu sempre, às vezes, dou uma trapaceada. As professoras e as suas magias. As professoras isso é muito legal. Aí coloco pra fazer, porque eu já passei, já orientei, já ensinei como faz. Aí a criança vai e faz, aí eles batem palma. Tem um na minha sala que gosta de ser chamado de professor. Aí toda vez que é ele que vai explicar a questão, eu sento lá no lugar, pode falar, professor. Aí ele fala, como é, turminha? Aí fala, igual eu falo com ele. Que legal. E ajuda. Vai ver que ele vai ser professor, hein?
aí Talvez. Já tem esse talvez. chamado também. E aí muda, porque ele tem uma questão comportamental, isso melhora, eu tenho esse ganho, sabe? Eu não gosto de ser, eu falo que é muito desgastante ser chata. Eu prefiro procurar outros caminhos para lidar com isso. E você é muito jovem, né? Parece coleguinha deles. Também não. É isso aí, não é? Chega lá, vamos lá, vou falar com a professora, mas a professora tem quase a mesma idade que a gente. Eu acho que os pais às vezes comentam que ele chega assim, professora, eu sabia que você é muito mais nova que minha mãe? Eu falo, sério? Que bom, gente, porque Que pra bom. mim, sabe o que eles falam? Sabia, professora, que a senhora é que nem a minha avó? Então deixa assim, gente. Onde eu vou chegar? Deixa assim, né? Esses dias um falou assim pra mim, nossa, professora, você sabe que eu acho que a minha avó é mais velha que a senhora? Eu falei, verdade? Que bom, né? Eu falei, verdade? Não sei. Eu falei, mas eu não vou falar a minha idade. Você sabe a idade da sua avó? Ele falou, não. Eu falei, então eu também não vou falar a minha. Então você vai morrer curioso. Se ela é mais velha que eu ou mais velha que você. Mas é legal também. É Sim. muito legal também. É muito legal. Eu acho que escola é uma magia na vida da gente. Eu acho que... Bom, a minha vida, a vida do Rafael é toda em cima de escola, girando em volta da escola, e a gente acho que não sabe fazer outra coisa, né, Rafael? E o amor pela escola, né, vai aumentando, né, com o tempo, assim. A gente já tem um amor muito grande, mas vai aumentando. E você vai se realizando, né, dentro da escola, assim, é algo maravilhoso. A escola, e aí certa vez, inclusive, um amigo nosso, né, o professor Ademar, né, também diretor de escola, me disse uma coisa muito interessante, eu gravei, né. Ele falou, Rafael, a escola é como uma ilha, né, lá dentro você tem tudo que você precisa. E é verdade. Sabe, você tem tudo que você precisa para ser feliz, para se realizar profissionalmente, no dia a dia, para o contato humano, para o teu propósito, para a tua missão. E ele estava me falando isso também, né, como empresário que ele é também do setor de educação, dizendo assim, olha, os outros negócios têm todas as dificuldades também. Como a escola a gente enfrenta muitos desafios, mas os outros negócios não têm essa compensação. Esse outro lado de realização de propósito só a escola tem. É verdade. Quando ele falou isso para mim, eu guardei, sabe? Eu falei, poxa... Legal, quando ela né, falou isso. muito legal, né? Porque se você constrói um prédio, fica lindo, todo mundo acha bonito, Exato. né? O prédio está ali, né? Você fez um belo conjunto arquitetônico, todo mundo gosta, você fez uma restauração de dente, todo mundo acha lindo, você curou uma pessoa, eu acho que é extremamente nobre, mas construir uma pessoa, Mas formando. Exato. formar uma pessoa, eu acho que esse é o maior retorno. De todas as profissões, eu acho que esse é o maior retorno. É verdade. Nós marcamos vidas, né? E é para sempre, né? Sim. É para sempre. Recentemente eu dei uma entrevista e a pessoa me perguntava sobre a minha professora de alfabetização. E eu me lembro perfeitamente dela. Sei o nome dela, Geni Botelho, me lembro dela, como ela penteava o cabelo, me lembro de tudo dela. Claro, alguns professores eu apaguei, alguns ficaram na memória, mas ela, que trabalhou comigo na alfabetização, que teve muita paciência de me ensinar a ler e escrever, eu gravei. Eu gravei ela e acho que a gente fica inesquecível. No caso de vocês ficam inesquecíveis. Sim, e aí é um cuidado que nós precisamos ter, porque nós estamos marcando vidas. Eu quero deixar marcas positivas na vida das crianças. É verdade. E falando dessa faixa etária, assim, eu particularmente sou encantado com essa faixa etária, né? Não posso falar muito até, né? Às vezes eu falo assim, senão o pessoal, a gente trabalha, tem da educação infantil até o ensino médio, Colégio Dromos, e evidentemente todo esse carinho, esse propósito, ele vai em todos os segmentos, né? Quando eu falo desse segmento do ensino do fundamental, anos iniciais, né? Primeiro ao quinto ano, existe um encantamento muito grande, né? O que eu percebo? As crianças, elas já passaram da educação infantil, então elas já têm um nível, né, de compreensão de mundo, autonomia também. de autonomia, que é muito legal, e que se alia com também, aí eu devo dizer, também o encantamento parte delas, de tudo que a gente propõe. Então você, né, enquanto gestor, enquanto professor, educador, qual é também, né, a tua realização? Que o aluno abrace aquilo que você propõe. Né? E aí você tem nessa faixa etária um campo muito fértil para isso. Né? Aquilo que você propõe, eles têm uma energia, eles têm uma vibração e eles topam. Sim. Aí, sabe, a gente acaba, né, recebendo tudo isso e isso causa na gente essa... Né? Isso falando dessa propõe, né? Falando dessa faixa etária, né, especificamente, cada uma tem os seus encantos, é claro. Mas veja o movimento deles no bom leitor. Isso, verdade. E eu tenho que enfatizar que aqui no Dromos é muito mais esse engajamento. Eu fico impressionada, assim. É mesmo? Eles se envolvem, eles, assim... Disso. Sim, eu percebo, assim, por outras escolas que eu passei, tem sim a questão da criança engajar, mas aqui eles se doam e eles são carinhosos e eles agarram aquilo. Eu tô ensaiando para o Dia das Mães,
Aí a primeira vez que eu ouvi a música, eu falei, nossa, que música difícil. Não repete. Aí passei 2, 3 vezes, eles começaram a ler a letrinha assim. Eu falei, vamos ler todo mundo a letra. Eles ficaram concentrados, uma turma de 2º ano, parar pra ler uma letra assim. Sim, E eles pararam, ler. Final do dia, eles estavam cantando a música. Eles estão Incrível, todos né? cantando, eles abraçam aquilo, eles cantam com Que alegria legal. e com vontade. O bom leitor é outra coisa que eles... O meu tá empolgadíssimo. Ele É falou, mesmo, eu é? vou ganhar Isso. o bom leitor. Eu falei, vai, meu filho, você vai ganhar. Vai lá buscar os livros. É um projeto que é simples na sua essência, É. mas que é tão profundo Sim. nos seus desafios, né? Eles têm levado o Bom Leitor, têm levado as crianças a leituras que são incríveis para eles, né? Eu fico assim, eu não vejo em outra escola isso, não vejo. Eu conheço escola particular e não vejo, não. Pelo que a Eunice a Eunice da nossa biblioteca, né? Nossa bibliotecária já andou me contando aí que nós vamos bater mais um recorde aí esse ano, porque já está um volume assim de leituras e resumos entregues, né? E extraordinário, assim, sabe? Eu tô até pensando nessa premiação. Eu falei, gente, vai ter que melhorar essa premiação. Você Porque prepare que meu filho tá numa É expectativa. mesmo? Falei, meu filho vai ter uma medalha é Legal. ótima. Ele gosta da escola também? Gosta, ele tá Gosta. gostando da Que escola. bom, querido, isso é tão importante, né? É muito acolhedor, A gente né? fazer uma escola que o filho da gente goste. Sim, Não é? E nós somos privilegiadas, né? Eu vejo É. vocês dois aqui na escola e falo, gente, será que um dia eu vou ser assim também? Meu filho assim do meu lado? Claro. Porque Você ele... vê quantos casos a gente tem aqui no Tomos, né? Você Sim. vê, mas vai ser mais um. Sim, tava trabalhando com a Gia esses dias. É. Falei, gente, que legal. É verdade. E a Gia, eu e a... Sim, a gente professora, E a Carol. filha da professora Carol, né? Isso, eu e a Carol também fomos mães ali muito próximas, a mesma idade, é parecido, né? Falei, gente, quando meu filho tiver 19 anos, eu vou estar assim, tava comparando um pouco. E elas legal. estão juntas, Tem Legal. ela, mas tem aqui. Eu vi tem o último, foi do Miguel e do da Miguel e Do da Nicole Nicole. também, verdade. Também são mãe. E também tem os funcionários, né? Que também acabam trabalhando juntos, né? Não na Isso, sala de aula, isso. mas trabalhando junto, como a Creuza e É. outros Ah, tantos verdade, aí, né, né? Gabriela? Tem, a Gabriela é professora da escola, eu acho que É. uma coisa assim. Ex-aluna também. Ex-aluna também, muito Como a legal. Gi também, né? Ex-aluna. É verdade, É. E eu acho muito legal porque, no fundo, a gente acaba mostrando para os filhos da gente que é muito legal ser professor. Sim. Não é? Não é? Ele fala que gosta da escola, que gosta de brincar, e agora ele encontrou outra criança que gosta das mesmas coisas que ele, então ele tá mais empolgado. Esse é o primeiro ano dele aqui, né? Então ele tava se adaptando e agora ele tá totalmente solto. Esse início é muito difícil, né? Sempre é. Até adaptar, mas agora E no primeiro ano, né? É o início dele, exatamente no primeiro ano, né? Sim, aí ele Ele vem com uma acha... turminha que já tá junta desde 2 anos. Exatamente. Né? Ele entra numa turminha que já tava junta. Não, e aí desde vem 2 anos. também, ele fala, mãe, por que o primeiro ano é tão difícil? É porque no colégio o Dromos é difícil? Eu falei, não, meu filho, é porque você saiu da educação infantil. Mudou Qualquer totalmente. primeiro ano é difícil, verdade. todos vão ter mais atividade. Ele, eu queria ser tanto do infantil. É legal Novo que aqui ciclo. os meninos querem, sabe, tirar a camiseta amarela e para branca e azul, né? Porque eles têm um uniforme diferenciado, Sim. né? Aqui eles, É verdade. o anseio deles é sair da educação infantil. Subir a escada, Subir né? a Subir a escada, Essa história de subir a escada bem interessante. Isso mexe, né, com o imaginário, né, do aluno. Pois isso é é. legal demais. Eles almejam autonomia, né? É verdade, é verdade. E a rotina da sala de aula, Jennifer, é legal, assim, acompanhar? Os meninos vão bem na rotina? Eles conseguem acompanhar aquilo que você propõe de rotina? Sim. Como é que é? Me conta aí essa história. Eu tava falando esses dias pra uma colega que eu tinha que patentear algumas brincadeiras que eu faço dentro de sala. Deveria, mesmo? viu? Deveria. Verdade, eu vou fazer um Essa- livro aí. Essa minha deveria. turminha, ela é bem falante, né? Ai. Nossa, e eu falo que é muito mais chato você ficar sendo chato, é mais desgastante. Então eu fico criando estratégias para eles se concentrarem, Se prestarem envolverem, atenção, né? envolverem ali na aula. E aí eu inventei um dia a brincadeira do silêncio. Eles acham que estão brincando comigo de Uau. brincadeira do silêncio. E aí são 3 grupos, né, na sala, 3 turmas assim. E aí a brincadeira do silêncio consiste em que se alguém desse grupo falar, ganha 1 ponto. No final da aula, ganha o grupo que tiver menos pontos. E assim, eles ficam concentradíssimos. Para Então, não falar, né? Tomando conta do outro. sim, e aí segunda-feira, que é o dia que eu entro depois do intervalo, eles chegam agitados, eufóricos e
afobados assim. Aí eu falo, espera acalmar, bebe uma água, espera esfriar o corpo. Eu falo, vamos começar a aula. E eles ainda estão ali, conversando. Aí eu falo, é a brincadeira do silêncio. Aí acalma. Todo mundo É mesmo? A brincadeira é uma boa ideia essa. Senta. E eles cobram um do outro. E aí tem dia que eu não faço, porque também senão perde a graça, né? Eu tenho que guardar ali minha vantagem. Esse é um desgasta, né? Mas hoje a gente pode brincar de brincadeira do silêncio? Eles pedem também. Eu falei, vou patentear. Então a rotina do segundo ano é uma rotina bem desafiadora, porque eles não são maduros o suficiente ainda para entender aquele compromisso com o estudo. Eles precisam ainda dessa autonomia e dessa autonomia assistida, né? A gente dá essa autonomia assistida para eles, vocês precisam estudar, vocês precisam se concentrar, mas eles ainda não têm um cérebro amadurecido para isso. Então a gente precisa criar estratégias como a brincadeira do silêncio para conseguir fazer com que eles chegar no objetivo de concentração. Eu acho que essas crianças, nessa idade, elas já estão, claro, bem diferentes do que foram no passado, né? Talvez você não tenha nem como comparar, porque você já entrou lecionando nessa geração, né? Não tem nem como comparar. Mas eu vejo as crianças hoje aqui da escola, sobretudo na idade que você está atuando, elas são muito mais evoluídas, elas têm um vocabulário muito maior do que a gente imaginava e do que foi comum a gente ter na escola, né? Eu não sei. Agora, me fala uma coisa, Jennifer, essa questão das telas. A gente tem dificuldade aqui com telas, como é que é? Você sabe que isso me preocupa, né? Eu também. Eu não posso comparar com turmas, como a senhora falou, porque eu ainda não dei aula para as crianças antigamente, né? Mas eu comparo muito com a minha geração mesmo, que a gente não tinha. Eu peguei bem essa transição de tela, né? E aí, eu lembro que quando eu era criança, meu passatempo era uma revistinha coquetel de fazer caça-palavras. Isso, palavra cruzada. Isso incentivava muito a minha leitura. Hoje em dia eu vejo crianças muito ansiosas, muito imediatistas, porque elas têm tudo que elas querem na palma da mão. A maioria dos meus alunos tem celular. Assim, e eu vejo, às vezes, uma falta de controle sobre esse tempo, sabe? E o mundo na palma das mãos. Então, tudo que eles querem saber, eles pesquisam, eles têm aquilo ali. Então, eu vejo alunos ansiosos dentro de sala, que precisam trabalhar o tempo de espera, de aguardar ali a sua vez. É muito rápido a resposta do computador, né? Pelo menos a tela que eu tinha era a televisão, então para assistir um desenho eu tinha que esperar de manhã, que era o horário que passava o desenho. Se eu estudasse de manhã, eu não assistia desenho na semana, só no final de semana. É interessante essa coisa, né? Se eu hoje tá na palma da mão, como você falou. Isso. Se eu fosse assistir um filme, tinha um intervalo, eu tinha que esperar o intervalo, o filme não passava todas as partes, tinha tudo não dava isso. Pra pular à frente, né? Tinha que alugar uma fita na locadora, só no final de semana. Então tinha tudo isso. Hoje o meu filho, ele pode assistir o mesmo filme 3 vezes na mesma manhã, porque ele já coloca na Disney Plus, volta, repete. Então as crianças não sabem esperar ainda. A gente está tendo que ensinar isso dentro de sala de aula, além de formar. Pedagogicamente, a gente precisa formar em outro sentido o cidadão, de saber esperar a sua vez, ter paciência. É esse exercício, né? Esse exercício. E é diariamente, porque eles são... A tela tem essa questão, né? Eu visitei uma escola em Angola, recentemente, né? Que eu estive lá. E até mandei a foto para os nossos professores. Eles não permitem celular em sala de aula. Então, lá na porta da sala... já está claro que não é permitido celular. Criança tem que levar, até porque hoje é um meio de comunicação com os pais, extremamente importante na complexidade da sociedade que a gente vive, né? Mas na sala de aula eles não podem entrar com o celular. Então, achei interessante que é um país, Angola, africano, né? Aparentemente um pouco mais, correndo um pouquinho mais atrás das coisas como a gente, mas eles já tomaram essa atitude, né? Porque já vislumbraram, né? É muito tênue, né, Rafael, essa linha entre o benefício que a tela traz e o malefício que ela traz. É muito tênue, né? É isso, e a espera, né? Como bem colocou a Jennifer, precisa ser exercitada, né? A monotonia precisa. O tédio precisa. O ócio faz bem. O ócio faz bem. O ócio faz bem. Inclusive isso, né? Eu me lembro... a gente indo, às vezes, resolver alguma coisa na rua, tem aquela coisa que vai a criança junto, ela tem que ficar esperando no carro, ou tem que caminhar num comércio, né? Tem que esperar acompanhar numa consulta. Coisa. Aquele processo, a gente até quando criança fala, pô, mas chato isso daqui e tal. Mas, na verdade, a gente precisa disso. Né? Faz parte de uma formação necessária. Né? É verdade. Não dá para ser tudo assim, né? Mas, pelo menos, eu entendo que a sociedade, e aí trazendo para o Brasil também, né? Tem reagido, né?
Precisa melhorar muito, né? Mas a gente já tem estados com leis claras, dando esse respaldo às escolas, né? É verdade. Que no DF estamos no aguardo, de repente, de algo assim também, né? Que traga um respaldo. E com os mais velhos a gente tem tido algumas iniciativas, sabe? O dia sem celular. Então, a escola é uma determinada turma, por exemplo, dos anos finais ou do médio, e aí tá todo mundo sem celular, os celulares ficam na orientação educacional. Tem funcionado, né, Rafa? Tem funcionado bem, né? Tem sido legal. E aí, assim, principalmente na hora do intervalo. Outro que eu já passo pelo reforço positivo, que é como a gente tem aqui o pebolim, o ping-pong, o xadrez, né? Bola. A bola, o futebol de botão, que é mostrando esses jogos analógicos para dar essas alternativas também, deles como eles passarem o intervalo, né? E deixar a tela, né? Deixar a tela, né? É porque é importante a tela, eu vejo assim, até como você não pode retirar, né, no processo hoje educativo, né, você não pode retirar a tela, porque ele ajuda a fazer a intermediação como da aprendizagem, recurso também, como né? recurso. É. Só que quando solto, né? É o perigo, acho que o exagero, né? Como a senhora falou, é uma linha muito tênue aqui. Eu vivi isso como mãe de não permitir, mas ao mesmo tempo meu filho ficar analfabeto digital, enquanto muitas crianças já baixam o aplicativo, sabem? O meu ainda não sabe fazer isso. Qual é o meio termo disso, sabe? Sempre é muito difícil. Eu acho que o meio termo é o cuidado mesmo da família, o tempo determinado, assim, com a criança, não liberado totalmente para a criança. Eu não apoio criança com celular e um chip, por exemplo. Acho muito perigoso tudo isso, né? Sim. Tudo isso é muito perigoso. Eu estava ouvindo de uma colega que o filho tem acesso ilimitado às telas, que o filho de 8 anos falou que queria desistir da vida. Eu quero desistir da vida. Aí a mãe falou assim, mas o que é desistir da vida? É porque eu tô muito entediado. Porque o cérebro dele tá treinado a receber estímulo o tempo inteiro no celular, sabe? Ele não tem culpa disso, ele recebe aquilo ali. Um dia que você fica mais, um final de semana que você passa mais tempo no celular, eu me sinto assim meio pra baixo, porque você recebe tanto estímulo, tanta dopamina na sua cabeça, que quando você para... Te dá depressão. Então, hoje em dia a gente recebe alunos assim, que passam a manhã inteira no celular e depois tem que vir para a escola, sentar, ouvir a professora, escrever. Que coisa mais chata, tediosa. Então, é um desafio para os professores dentro de sala hoje, lidar com crianças que vêm assim. É um desafio, é um desafio. Olha, Rafael, passou muito rápido o tempo com a Jennifer. Pois é, nossa, voando aqui o nosso episódio com a Jennifer. Jennifer, tem tanta coisa legal, né, pra gente falar, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem que nos assiste, é uma comunidade amiga aqui que nós temos na nossa audiência, Dromos Talk, com certeza muitos pais, mães ali também da tua turma, né, acompanhando a gente aqui no programa. Queria que você deixasse essa mensagem final. Para as famílias dos meus alunos, eu quero agradecer a parceria, que como eu falei, eu vejo os pais como os meus aliados. Eu agradeço também a confiança. Quando eu estava na faculdade, que eu ainda não era mãe, eu era uma profissional. Depois que eu tive meu filho, eu me tornei outra profissional. Não que antes eu era uma profissional ruim. Não, sim, mas é que é outra. Hoje eu vejo as crianças como filho de alguém, sabe? Os pais deixam os filhos confiando em mim. E eu trato os filhos deles como se fosse o meu, como eu gostaria que o meu fosse tratado. Então, é agradecer mesmo a parceria, o cuidado, sabe? Que você acredita que eu estou cuidando do seu filho. Muito legal. Perfeito. Muito legal. Professora Amabile. Eu quero te agradecer, né, Jennifer, por você deixar conosco aqui o seu talento, né? Eu acho que isso é um presente de Deus, a gente poder contar com o seu talento, com a sua expertise, com o seu amor, que é visível, né, pelo seu amor, pelo aquilo que você faz pelas crianças. Quero te agradecer em nome do Colégio Dromos e desejar a você que Deus te abençoe muito e que te dê muita sabedoria na criação do seu filho. Amém. Viu? Muito obrigado também. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Uma honra ter você aqui. E uma honra ter você também que nos acompanhou. Muito obrigado, sua audiência. Abração para a nossa equipe aqui também, Vini e Lívia, sempre fazendo com muito carinho. A gente prepara aqui cada episódio com muito carinho para você, para sua família. É esse, Dromos Talk. Estamos juntos e vamos juntos. Valeu.